Boa noite, meus irmãos. Mais uma terça-feira, ainda de forma remota, online. Caiu para nós estudarmos à noite de hoje a evolução da mediunidade através dos tempos. Então, vamos abrir o Evangelho para a gente fazer essa leitura. Caiu. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino do céu. Capítulo 18. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Vários me dirão aquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em nosso nome? Não expulsamos os demônios em vosso nome e não fizemos vários milagres em vosso nome? E então eu lhes direi claramente, retirai-vos de mim, vós que fizeis obras de iniquidade. São Mateus capítulo 7, versículo 21, 22 e 23. Todo aquele que, pois, ouve estas palavras que eu digo e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E logo que a chuva caiu, e que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre essa casa, ela não tombou, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas palavras que eu digo e não as pratica, será semelhante a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. E logo que a chuva caiu, que os rios transbordaram, que os ventos sopraram e se abateram sobre a sua casa, ela ruiu, e sua ruína foi grande. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos e que ensinar aos homens a violá-los, será considerado no reino dos céus como o último, mas aquele que os executar e ensinar será grande no reino dos céus. São Mateus capítulo 5, versículo 19. Fica aí, então, meus irmãos, essa parte do Evangelho para a gente refletir. Então agora vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso Mestre, e agradecer por mais essa oportunidade, por estarmos aqui reunidos para estudar os Teus ensinamentos, que Ele possa, através da Tua infinita hierarquia, dos Seus benfeitores e dos mentores espirituais da nossa casa, nos fortalecer em nossos ideais cristãos, nos dando a condição de entendimento, de discernimento, nos fortaleça em inspiração para os estudos da noite e que possa amparar e assistir a todos os nossos familiares, bem como a todos os irmãos do nosso planeta que se encontram sob a influência desta pandemia. Que nós possamos, Senhor, receber como estamos recebendo de todos esses irmãos de outros ordens aqui juntamente conosco, a nos auxiliar, nos fortalecer as nossas condições energéticas
e o entendimento para o sentimento adequado ao momento em que passamos, que possa amparar e assistir a todas as equipes socorristas do plano espiritual, que incansavelmente acolhe, assiste e ampara a todos os irmãos que foram reunidos para esse desencarne coletivo. Enfim, Senhor, aonde existir a dor física ou espiritual, esses seus enviados possam estar ali em Teu nome, levando a Tua luz e as Tuas energias. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, então, vamos tentar iniciar esse estudo, né? Evolução da mediunidade através dos tempos. Então, é um pouco longo, nós vamos tratá-la de forma bastante sintética e as partes em que a gente achar que dá para a gente comentar, para que nos fortaleça o entendimento e a compreensão, nós o faremos. A faculdade mediúnica, tanto natural quanto de prova, acompanha a vida humana desde que o homem existe. Então, desde essa época, os espíritos estão prontos a se comunicar conosco. Então, um estudo da mediunidade através dos tempos exige uma ampla pesquisa no sentido de resgatar as contribuições dadas pelo homem das cavernas, pelas pitonisas, pelas bruxas, pelos médios a cada etapa do desenvolvimento social. Para que a gente entenda um pouquinho os conceitos do próprio título, vamos entender o que é evolução. Então, evolução, etimologicamente, o termo evolução significa desenvolvimento, volver para fora o que já está contido em algo. Nesse sentido, a evolução seria o desenvolvimento pela atualização das possibilidades, das potências já inclusas virtualmente em algo. Assim, um exemplo, o germe evolui até alcançar o indivíduo acabado. Neste sentido do termo etimológico, da origem do termo, nós entendemos que a evolução se processa de forma biológica, no corpo somático. Tratando da essência do significado da palavra evolução, é a de desenvolver, desenrolar ou desdobrar, significando assim movimento de natureza metódica que gera novas espécies de mudanças. Mais especificamente, designa o processo de mudanças através do qual algo novo é produzido de tal modo contínuo que a entidade ou a individualidade do objeto original não seja violada. Nesse sentido, na essência, a gente percebe que a evolução se processa de forma transcendente, mas parte do espírito, é o que se encontra mais ligado a essa definição. Então, dentro da essência, né, do termo de significado, a gente percebe que evoluir se caracteriza por por essa dualidade, vamos dizer assim. E somente a espécie humana é que tem esse tipo de desenvolvimento ou de progresso, desta mesma forma se enquadrando da lei, né, que rege o universo, que é a lei de progresso. Então, para o homem que tem tanto o espírito como o corpo somático, essa evolução tem que se processar de forma conjunta, né? Em que os dois caminham nessa evolução.
o termo evolução é impositivo da lei, né? Incessante, inquestionável. Nessa lei não existe o repouso, o letargo das forças, a inércia. Por toda a parte, sempre o impositivo de evolução, o imperativo do progresso. Então, mediunidade é a faculdade humana natural pela qual se estabelecem as relações entre homens e os espíritos. Outra, essa é de Herculano Pires. Mediunidade, sintonia e filtragem. Cada espírito vive entre as forças com as quais combina, transmitindo-as segundo as concepções que lhes caracterizam o modo de ser. Essa já é da febre. E tempo, né? Então, evolução da mediunidade através do tempo. O tempo é uma sucessão das coisas transitórias. Está ligado à eternidade do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, diz-nos que quando a criatura humana se iniciou na produção do pensamento contínuo, o sonho foi a mola propulsora da mediunidade. Porque durante os momentos de despreendimento do corpo físico, ela entrava em contato com entidades espirituais cujos ensinamentos lhe serviam para ampliar a sua visão de mundo. Então a gente vê que com André Luiz ele já nos posiciona um pouco mais, nos dando parâmetros de compreensão mais dentro do contexto para que a gente possa analisar melhor estes conceitos. Bom, voltando para o livro dos Espíritos, para o livro dos Médios, que é, né, o livro dos Médios, que é o livro ou guia dos médios e dos evocadores, e se diz respeito a um experimento, ao espiritismo experimental, que fundamenta o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, comunicações, com o mundo espiritual, mediunidade, dificuldades, tropeços que podem encontrar na prática do espiritismo, constituindo um segmento do Livro dos Espíritos. Então, quando a gente fala Livro dos Médios, é o guia, né, dos médios e dos evocadores. Ali está contido o espiritismo experimental que Kardec usou e lançou métodos científicos e de pesquisas para comprovar os seus estudos. Já o Livro dos Espíritos contém a filosofia ou o pensamento espírita. Então, é a parte filosófica do Espiritismo. Então, contém tudo ali no Livro dos Espíritos, a ideia, né, dos Espíritos, em quais, no Livro dos Médios, Kardec faz uso e encontra nos métodos de pesquisa os meios de comprovação da doutrina espírita. Somente para constar, né, nós já percebemos a mediunidade na Bíblia, no Antigo, no Velho Testamento, e vamos citar também aqui, de alguma forma bem passageira também, um estudo que o nosso filósofo do Espiritismo, que é o nosso José Herculano Pires, fez através do livro O Espírito e o Tempo, onde ele traça uma introdução antropológica do Espiritismo.
Então, para fazer esse estudo da antropologia, ele traça os chamados horizontes culturais, onde são analisados, né, nos espaços dos tempos em que a cada período a sociedade se evoluía. Então ele deu o nome de espaços culturais, situando a mediunidade então em termos de horizontes, alcançando pela humanidade a cada etapa o seu desenvolvimento. Então André Herculano Pires, valendo-se das pesquisas científicas de Posano, de John Murphy e de outros, oferece-nos valiosas informações que são úteis a serem lembradas. Bom, então entre elas, o primeiro que destaca o horizonte tribal, onde o mediunismo era o primitivo. A expressão designava a mediunidade natural, as relações entre o clã e a natureza, ou os totens, onde que se estabeleceu um período chamado de totemismo. Então eles já começavam a observar alguma coisa, alguma força diferente fora da matéria, né? E essas forças seriam conhecidas mais tarde na Polinésia pela Humana, pela Orenda, e também são as forças do ectoplasma de Richer, as substâncias mediúnicas, metapsíquica, cuja ação foi estudada cientificamente por Crawford. Após, inicia-se o horizonte agrícola, onde o animismo e o culto aos ancestrais. Então, os indivíduos já se começam a se formar em pequenos núcleos sociais, familiares, né? E que passam ali já prestar o culto aos seus entes queridos que já se foram, aos ancestrais, já tendo um iniciozinho de racionalidade. Após o horizonte civilizado, onde se manifesta o mediunismo oracular. O oráculo, e às vezes a própria divindade, outras vezes respostas dadas às consultas, os santuários, templos. O médium atende os consulentes nos locais de consultas, embora haja um médium, o oráculo ou pitoniza, as mensagens são de formas impessoais, então já se começa a individualizar, né, e se acentuando melhor essa sociedade, essas castas, né, já se começa a se relacionar entre si. Após o horizonte profético, onde se inicia o mediunismo bíblico, esse horizonte que caracteriza pelo mundo da individualização. O profeta apresenta-se como um indivíduo social mediúnico e espiritual. Assim, dado o avanço da sua liberdade, surgem também os excessos e já os abusos dos indivíduos gregos e romanos e profetas hebraicos, diante desta já pressentida, né, energia em que viria a ser mais tarde a mediunidade. E por último, o horizonte espiritual, onde se inicia a mediunidade positiva por Kardec. É a fase que se observa uma transcendência humana. A mediunidade torna-se um fato de observação e de estudo de todos os que se interessam pelo problema. Então torna-se mais massiva, mais discutida e estudada entre várias, e assim já estabelecendo entre os continentes. Então observa-se na Idade Média o fenômeno mediúnico da possessão, e essa possessão era sempre formada com uma manifestação ou sagrado ou demoníaca, né? Ou se manifestava o demônio ou o sagrado. O homem não tinha atingido ainda o horizonte espiritual e pode conceber o espírito comunicante que ele não entendia que era da sua mesma natureza. Bom, um outro fato interessante que a gente deve reportar é que o fato que Kardec venha a nos explicar mais tarde em A Gênese, no capítulo 1,
porque o Espiritismo só poderia surgir em meados do século XIX, depois de longas fermentação dos princípios cristãos da Idade Média e do desenvolvimento da ciência na Renascença. Então Kardec vê só, né, após o século XIX, um grande florescimento das ciências, onde todas as áreas do conhecimento registram avanço e passou a ser de domínio público, não mais de domínio das religiões ou da igreja ou das instituições religiosas, onde há uma separação, um rompimento da religião com a ciência. Só citando alguns fatos, em 1831 na Inglaterra foi criada a primeira associação britânica para processos da ciência. Nos Estados Unidos da mesma forma em 48. Aumenta-se o consumo de jornais, de revistas científicas pelo grande público. Em 1840 registrou-se a palavra cientista. Em 59 foi lançado a primeira versão de estudos desenvolvidos pelo cientista e pesquisador Charles Darwin sobre a origem das espécies. As espécies vivas não foram criadas, mas sim evoluídas com o passar do tempo e das eras. Então, até essa data, não se conhecia esse estudo desenvolvido por Darwin e a sua lei, né? E as suas leis. Então, só no primeiro dia de lançamento, de 19 anos depois, num dia da edição desse livro, da origem das espécies, foram vendidas quase todas as cópias, dando início, né, ao processo de racionalização do processo científico e das pesquisas. Surge a Revolução Francesa, foram criados, por exemplo, museus, escolas, politécnicas, com ensino regular da ciência. Na física, em 1820, as leis do magnetismo, e daí para frente o progresso vem consistente, né, de forma crescente. Então, o porquê dos espíritos falarem a Kardec que só poderia aparecer depois em que a ciência tivesse todas as bases em conhecimento, e delas a principal, né, a teoria de Charles Darwin, a seleção natural e a evolução da espécie, bem como, né, Kardec mesmo já diz num dos seus itens como entender o Espiritismo se ele mesmo lançava ao conhecimento um dos elementos da natureza. Então ficaria, né, meio falho. Então a espiritualidade aguarda esse momento de desenvolvimento para ali iniciar essa evolução. Bom, dentro das definições, nós vamos encontrar a definição do livro dos médiuns para as situações em que agora iremos discorrer. Quando a gente fala de médium e mediunidade, nós não estamos dizendo a mesma coisa. Médium é uma coisa e mediunidade é outra. Então, quando a gente busca a definição de médium, definido por Kardec, ele diz que é aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Então, médium é aquele que sente. O que é sentir? É tornar perceptível, tocante àquela ação. Então, quando a gente caracteriza que é aquele que sente, ele sente
fisicamente, ou ele vê, ou ele sente através das superfícies corpóreas, né? Ou ele fala. Isso é fisicamente. E quando a gente define mediunidade, Kardec define como sendo a faculdade que algumas pessoas, têm de servir de intermediário entre o plano físico e o espiritual. Então, quando ele diz, a gente vê muitas pessoas falar, mas nós todos somos médiuns. Aí na definição Kardec fala, é a faculdade que algumas pessoas, não são todas então, né? Mas vamos continuar um pouquinho na frente e a gente vai tentar melhorar esses questionamentos, né, que ora nós colocamos. Deixa eu me posicionar aqui, que está meio confuso aqui, né? Quando a gente estuda a mediunidade e o espiritismo, nós nos defrontamos, e Kardec iniciou todo esse estudo baseado nos fenômenos, né? E o que é fenômeno? É qualquer coisa que chama a atenção aos nossos sentidos. Então, fenômeno é qualquer coisa que chama a atenção aos nossos sentidos, que são 5. E existem fenômenos normais, totalmente explicados pelas leis, e fenômenos anormais. E um terceiro em que a psicologia estuda e busca para os seus entendimentos, que é o fenômeno paranormal. Então, fenômeno é qualquer coisa que chama a atenção aos nossos 5 sentidos. E o fenômeno, para ser normal, chamou atenção, mas ele é normal ou anormal? O normal é aquele que está dentro das leis que regem o próprio fenômeno. E o anormal só vai acontecer se nós interferirmos nas leis que regem este fenômeno. Vamos concluir as definições. Fenômeno paranormal é aquele cujas leis nós ainda não conhecemos. Um exemplo para a gente nos posicionar melhor nesse entendimento. Nos anos de 1220, por aí, se a gente atritasse um pente sobre o cabelo e se posicionasse ele acima de alguns pedaços de papel, ele se fixava no pente, né? Naquela época, a gente poderia dizer e classificar esse fenômeno como sendo paranormal. Não conhecíamos as leis que regiam esse fenômeno, não é? E sendo totalmente, né, do conceito e do estudo da psicologia e da parapsicologia. Mas com o passar do tempo, nós passamos a conhecer essa lei. Então ele deixou de ser um fenômeno paranormal e passou a ser um fenômeno normal, está dentro das leis que o regem. A maioria desses fenômenos, com o decorrer do tempo, vão sendo esclarecidos pela nossa maior compreensão e entendimento das leis que vão regir todos eles. Dentro desses fenômenos paranormais, nós vamos encontrar o anímico, que é o quê? Da alma, e o mediúnico, que é do espírito. Por exemplo, num transe hipnótico, o que é o transe hipnótico? Nada mais é do que eu me abafar a parte consciência, destacando o inconsciente.
Então eu afasto a consciência e deixo fluir o inconsciente. Um exemplozinho para vocês bem entenderem o que acontece com isso. Se você assistir a um filme em inglês com legenda em português durante 100 vezes, 100 vezes, não precisa ser o mesmo filme, pode ser vários filmes, mas em inglês com legenda em português. Se ao decorrer desses 100 filmes eu te fizer uma pergunta em inglês, você vai ser capaz de me responder. Isso é um fenômeno paranormal ou normal? Isso é um fenômeno normal, porque a ciência explica. Porque quando a pessoa é levada ao transe hipnótico, nós vamos tirar o consciente e deixar o inconsciente manifestar. Nessa situação, dessa experiência, uma pessoa que assistiu o filme em inglês 100 vezes, o subconsciente dele ficou saturado dessas informações. O inconsciente. Só que quando o consciente manifesta, o inconsciente não se manifesta. Mas no transe hipnótico, nós fazemos com que isso possa acontecer. Então, quando a gente dirige uma pergunta em inglês, o inconsciente manifestando, ele tem toda ali a gravação, a saturação daquela informação ali contida e ele passa a responder. Então, é uma ciência, é uma pesquisa e passa a ser uma lei natural. Grande parte dos fenômenos espíritas, ao longo das suas existências, vão sendo conhecidos. E dentre eles chega até a nossa atualidade, ainda diante de nós e de uma grande massa de espíritos, cujo estudo ainda estamos desenvolvendo, muito desses experimentos e dessas leis ainda passa por uma certa abstração. Porque, se a gente analisar, nós, muito recentemente, estamos tendo a oportunidade, né, estamos sendo despertados para esse entendimento do estudo, da pesquisa, né, para que nós possamos cada vez estar mais com o entendimento e a compreensão acerca dos ensinos de Kardec. Bom, dentro destas possibilidades, eu quero deixar uma outra situação para provocar os irmãos na atual realidade, o quanto nós ainda conhecemos pouco acerca da mediunidade. Eu queria deixar para vocês alguns questionamentos acerca de algumas experiências que foram feitas, e muitas estão sendo feitas pela psicologia, pela parapsicologia, com o espiritismo. Bom, um outro fator que leva a um entendimento um pouquinho mais aprofundado da mediunidade é o que a gente poderia chamar de consciência e inconsciência. Pra vocês terem uma ideia, quando nós vamos fazer uma consulta médica porque sofremos um acidente, vamos dizer que a gente sofreu um acidente automobilístico. Então eu sou levado, o SAMU vai lá, me leva, chega no médico lá, o médico faz uma série de perguntas e preenche uma papeleta, onde nessa papeleta ele me pergunta várias vezes se eu sei onde eu estou, qual o meu nome, que dia que é hoje, né? Então são algumas perguntas em que ele anota nessa papeleta e depois da minha resposta, se eu responder tudo de forma coerente, tranquila, ele põe lá que eu estou com a consciência em lote, que é
que significa orientada, que eu estou com a consciência lúcida, orientada no tempo e no espaço. Então, ele preenche essa consciência lote, ele põe lá na fichinha que significa isso. Eu estou, né, com lúcido, orientado no tempo e no espaço. Então, ele quis dizer que eu estou consciente, plenamente consciente. Se eu não respondesse uma dessas perguntas, ele ia pular algum grau de inconsciência ou de consciência a que se enquadraria nas minhas respostas. Então a gente percebe que a consciência ela tem vários níveis, como a inconsciência também. Bom, então para finalizar, meus irmãos, quando eu gostaria de deixar aqui para vocês refletir um pouquinho, imaginar, pensar em busca dessas pesquisas, desses conhecimentos. Então, quando nós estamos lúcidos, conscientes, orientados no tempo e no espaço, nós estamos longe do grau de mediunidade. Então, a mediunidade nós poderemos classificá-la segundo os níveis de consciência e diante do grau da mediunidade em que nós vamos ser portadores, né? Esse grau variando de 100 até 1%, vamos dizer. Então, aqueles que sentem neste mesmo gráfico, aqueles que sentem ou têm um nível de consciência próximo, estão conscientes e orientados, eles têm um nível de mediunidade baixíssimo, bem próximo de zero. Aqui, à medida em que nós vamos perdendo a nossa consciência e aumentando o grau de inconsciência, nós vamos aproximando e aumentando o grau de mediunidade. Então, a partir do momento em que eu estabeleço esse nível de comparação de proporção, só para vocês entenderem diante das pesquisas, como isso acontece, como isso é provado, né? Por isso que a gente está dando esse exemplo aqui, e talvez muitos não entendam ainda, né? Então, dependendo do que a gente poderia dizer, do meu nível de desorientação, eu estou mais próximo do grau de mediunidade. Quanto mais, por exemplo, quanto mais próximo do meu consciente, mas se eu usar algum entorpecente ou alguma substância que me tire momentaneamente do consciente, eu vou ter e vou perceber níveis mediúnicos e graus de influência do mundo espiritual. Da mesma forma, quando a gente está dormindo, né, o sono faz com que o espírito despreenda e ele vai estabeleça contato com o mundo espiritual quase que direto. Ou quando a gente está naqueles processos em que a medicina sempre tem constatado, mas nunca admite, né, em coma, eu estou totalmente inconsciente, mas meus níveis de percepção e grau de mediunidade são quase 100%. Então, praticamente eu estou junto do plano espiritual. Então, essas condições que a ciência usa para provar, né,
como se estabelece essas relações. Então fica aí para os irmãos refletirem, meditarem. É um tema que, com mais calma, futuramente a gente vai trazer bem mais elaborado para os irmãos perceberem, né, essas situações. Aqui vamos, para finalizar, nós vamos acrescentar algum item aqui que é também bastante polêmico, que seria fenômenos anímico e fenômeno mediúnico. O fenômeno anímico é aquele que diz respeito à comunicação exclusiva no âmbito de encarnados. Então, do encarnado, né? Então, o anímico é aquele que a alma do próprio indivíduo é que se manifesta, ou a que entra em relação com ele mesmo. E por isso é anímico, é dele. Não há interferência de espíritos desencarnados. Então, quando falar fenômeno anímico, não existe espírito. É o próprio espírito do médium, do encarnado, ou a alma. A telepatia, por exemplo, é um fenômeno anímico, porque as transmissões de pensamento são feitas de alma para alma, ou seja, de encarnado para encarnado. A gente só consegue ler ou interpretar o pensamento de alguém se ele emite o pensamento. Se ele mentir e emitir o pensamento mentiroso, eu vou captar esse mesmo pensamento. Não quer dizer que eu entre no cérebro da pessoa. Não, isso não existe, isso é mito, isso é folclore, não é? Então, e assim que a ciência provar que o pensamento é matéria e essa matéria percorre o meio, o universo, vai ser explicada, simplesmente porque ainda a ciência ainda não encontrou um método para se explicar, né, a materialidade do pensamento. Então a gente lê, o telepata, ele interpreta e lê o pensamento de outro. O fenômeno mediúnico é aquele que diz respeito às comunicações entre os espíritos desencarnados e os espíritos encarnados, em que espíritos encarnados são intermediários ou são médiuns dos desencarnados. Fenômeno anímico e animismo. Então nós vimos fenômeno anímico e mediúnico. Fenômeno anímico. Não há influência do espírito desencarnado. No animismo, que é a influência do médium na comunicação mediúnica, procura-se medir o grau dessa influência. Se numa comunicação mediúnica a influência do médium é 100%, ela se transforma em fenômeno anímico do próprio indivíduo, da alma do próprio indivíduo, porque ele interferiu 100% nessa comunicação. Então deixou de existir a comunicação espiritual. O oposto, 0%, não é possível, não existe, né? Porque senão não existe a comunicação, não é possível. Nos dizeres de Kardec, o médium nunca é totalmente passivo, ele sempre participa da comunicação. É a parte da comunicação que ele empresta, é o seu animismo, é a sua parte. Podemos afirmar que sempre que houver mediunidade, haverá animismo, porque é a interferência, a comunicação por parte do médium. Fenômenos mediúnicos e mediunidade. O fenômeno mediúnico pode ser comparado ao mediunismo, definido como mediunidade na sua expressão natural, ou seja, sem estudo. A mediunidade, por outro lado, exige estudo e pesquisa sobre os fatos mediúnicos. É o que nós estamos tentando demonstrar aqui.
Mediunidade e espiritismo. Mediunidade, como dissemos anteriormente, é a relação entre os espíritos desencarnados e os espíritos encarnados, acrescido da comprovação científica dos fatos observados. É apenas uma relação entre homens e espíritos. Ela existe entre os vários segmentos das diversas religiões. Portanto, se dizer que há médios católicos, médios protestantes, médios budistas e também médios espíritas. O espiritismo, por outro lado, vale da mediunidade, mas é um corpo doutrinário que se fundamenta na ciência, na filosofia e na religião. Médios naturais e mediunidade de prova, que nós referimos no início lá. Além da divisão fenomênica, fenômenos físicos e fenômenos intelectuais, a doutrina espírita oferece uma divisão funcional, ou seja, possuindo duas áreas de função mediúnica, designada como mediunidade generalizada, natural, e mediunato, tarefa. A primeira corresponde à mediunidade que todos os seres humanos possuem, e a segunda corresponde à mediunidade de compromisso, ou seja, de médios investidos espiritualmente de poderes mediúnicos para finalidades específicas nas reencarnações. Médium espírita. De acordo com o espírito Emmanuel, os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastrosamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam sob peso de severos compromissos e iluminadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito muitas vezes se encontram enlodado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna, da inteligência e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem em favor do grande número de almas que desviaram de sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenáveis insânia. Chico, 1891, páginas 66 e 67. É por essa razão que todo médium deve estreitar a humildade e o desprendimento, pois, sendo intermediário do mundo espiritual, não pode conhecer-se como um grande missionário, porque, se lhe foi dada essa ferramenta de trabalho, é para que use em favor do próximo e não para seu próprio benefício. Conclusão. A mediunidade é promissora para o futuro, contudo, deve o médium esforçar-se para ser o fiel intérprete das mensagens espirituais, aprendendo a renunciar a si mesmo, tornar sua cruz e servir, isento de qualquer tipo de pagamento moral ou material. E para que os irmãos interessados possam aprofundar no assunto, vamos passar aqui a bibliografia. Então, foi constado Dicionário de Ciências Sociais do Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, Doyle, História do Espiritismo, São Paulo, Pensamento, Equipe da FEB, o Espiritismo de AZ do Rio de Janeiro, Pires, Herculano Pires, José Herculano Pires, Mediunidade, Vida e Comunicação, Conceituação da Mediunidade, Análise Geral dos seus problemas anais. José Herculano Pires, O Espírito e o Tempo,
uma introdução antropológica do Espiritismo, terceira edição. Santos, M.F., dos Dicionários da Filosofia e Ciências Culturais. E Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, Dissertações Mediúnicas, pelo Espírito de Emmanuel. Então fica aí, meus irmãos, é um livro, tem bastante informação, e um livro que a gente não deveria deixar é esse aqui, O Espírito e o Tempo, de José Herculano Pires, onde ele traça uma introdução à antropologia do Espiritismo, desde as origens. Muito bom. Bom, meus irmãos, vamos fazer a nossa prece de encerramento, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai, pedindo que através do nosso Mestre Jesus possa chegar até nós a Tua luz, que possa nos fortalecer e nos manter firmes dentre os nossos ideais cristãos, que nos fortaleça a condição de entendimento e de discernimento acerca dos seus ensinamentos, que ampare e nos auxilie em todas as nossas dificuldades, que nos torne instrumentos mais fáceis, eliminando a nossa imensa dificuldade, para que possamos servir melhor. Pedimos ainda a esses benfeitores que possam amparar e assistir a todos os nossos familiares, a todos os trabalhadores da nossa casa espíritas, poder divino. Enfim, Senhor, aonde existir a dor física ou espiritual, que esses seus enviados possam, em Teu nome, estar ali levando a Tua luz para a elevação espiritual e as energias para o fortalecimento físico de cada um, que possa fortalecer, iluminando e amparando a todas as equipes de outros orbes que, sob o comando do nosso Mestre, aqui estão a nos auxiliar, a todos os trabalhadores que estão na frente para em atendimento a todos os que estão contraindo esse vírus, a todos os profissionais da saúde, a todas as equipes do plano espiritual que incessantemente acolhem, assistem e amparam a todos os trabalhadores, a todos os irmãos que foram acolhidos e que foram reunidos para esse desencarne coletivo. Assim, Senhor, em Seu nome, nós agradecemos, e que o Senhor possa nos estabelecer sobre a Sua luz, a Tua paz e a Tua harmonia. Que assim seja. Obrigado. Boa noite, meus irmãos, e até a próxima.